Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 15% da população sofre com a enxaqueca. No Brasil, são aproximadamente 30 milhões de pessoas. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje e eu converso agora com a neurologista Giovana Gobbi. Doutora Giovana, muito boa noite, muito bem-vinda ao Link. Boa noite, Adriana, é um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho disso. Qual que é a diferença da dor de cabeça que a gente sente, às vezes, né, por cansaço, por ressaca, da enxaqueca? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante, Adriana, aprender é isso aí. Dor de cabeça, que a gente chama no termo médico de cefaleia, é uma coisa. Enxaqueca é uma doença cujo principal sintoma é dor de cabeça. Mas não só a dor de cabeça. Muitas pessoas que têm enxaqueca vomitam, têm tontura, têm dificuldade de concentrar, têm outros sintomas. Então, a enxaqueca é uma doença cujo principal sintoma é a dor de cabeça. Quando a gente fala de dor de cabeça, os dados que você deu são bem verídicos, 15% das pessoas têm enxaqueca. Se você considerar dor de cabeça, qualquer uma, pode ser sinusite, uma virose, uma gripe, uma ressaca, um sono que dormiu mal, ou está em jejum muito tempo. 98% das pessoas alguma vez na vida tem alguma dor de cabeça. O que é importante é saber quando essa dor de cabeça precisa ser tratada, que ela é uma doença. Então, muitas vezes as pessoas ficam achando que é uma coisa, é porque eu não comi, é porque eu estou estressado, é porque eu estou nervoso, e não procuram um tratamento precocemente. E fica tolerando essa dor de cabeça. Isso é uma das coisas que mais cronifica a enxaqueca e leva a uma dificuldade de tratamento maior. Qual é a grande diferença? Nós temos algumas dores de cabeça que são próprias da pessoa, que a gente chama de primárias. O que isso quer dizer? Não é uma dor de cabeça porque tem um aneurisma, ou porque teve um derrame, um AVC, ou porque teve um tumor. É uma dor de cabeça que é uma doença que ele vai... Eu costumo brincar com os pacientes, nascer com ela, viver com ela e morrer com ela. Nunca pode morrer dela. Entendeu? A enxaqueca é uma dessas. Você tem algumas outras. Você tem a cefaleia tensional, cefaleia em salvas, várias outras. Por que a enxaqueca é a mais falada? Porque é a mais frequente de todas as dores de cabeça primárias. Não é tumor, não é nenhum problema de base. Ela é a mais frequente. E dentre a maior frequência dela, a gente precisa chamar a atenção, já que nós somos duas mulheres aqui. Pois é, eu ia perguntar isso, se é mais frequente em mulher. Isso, muito bem, Adriana. É extremamente mais frequente nas mulheres, a proporção é quase 6:1, então você tem 6 mulheres para um homem, é muito mais frequente. E de cada pessoa que tem enxaqueca, 1/3, né, das pessoas vão virar crônica, que a gente fala, ou seja, mais de 15 dias de dor por mês. Isso é muito alto. Como é que você vive com 15 dias no mês com dor de cabeça? Muito difícil. Ou seja, dia sim, dia não. Um dia você tem dor, outro dia você tem ressaca da dor. Um dia você tem dor, outro dia você ressaca da dor. Você está sempre ruim. A gente conversando aqui, você vê, ó, eu tenho enxaqueca, você tem uma irmã que tem enxaqueca. Então, é muito frequente. Quando você não tem, você tem algum familiar. Essa questão do predomínio feminino tem 2 motivos. Um pouco pela tendência familiar de ter, então por a gente ter geneticamente XX, a gente herda mais das mães, e também uma questão do hormônio. Os receptores, o estrogênio, a progesterona que nós produzimos como mulheres, o receptor que leva a enxaqueca é mais sensível a esses hormônios. Então as mulheres acabam tendo muito. É muito frequente o ginecologista encaminhar os pacientes para nós, porque a pessoa fica lá reclamando que tem dor de cabeça, eu menstruo, tenho dor de cabeça. E às vezes não é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. E você tem que tratar. E aí, em relação à enxaqueca, uma coisa que eu gosto sempre de explicar ao paciente, ela tem sintomas antes, durante e depois da própria dor de cabeça. Às vezes a pessoa fica irritada, ela fica mal-humorada, piora a concentração, tem tontura, tem mal-estar, ela fala assim, eu acho que eu vou ter dor de cabeça. Ela já pressente. Outra coisa que tem que tirar um mito é que todo mundo acha que enxaqueca é só de um lado e só lateja e dá vontade de vomitar. Existem critérios, existe uma sociedade, a Sociedade Internacional de Cefaleia, que ela estabelece critérios. O último critério foi em 2014, em que a gente define alguns parâmetros. A enxaqueca, então, ela é uma dor geralmente unilateral, por isso que chama hemicrânia ou migrânia, metade da cabeça, geralmente lateja, ela tem aquela sensação de incômodo com a luz, o barulho muito forte, o cheiro muito forte. A pessoa tem uma sensação de náusea, de mal-estar.
E a pessoa também não tolera atividade física. A pessoa que está com dor de cabeça e enxaqueca, qualquer esforço, não é só uma academia, não é correr, é um esforço físico. Às vezes lavar o cabelo, às vezes secar o cabelo, é um esforço físico que aumenta a intensidade da dor. E aí tem algumas características. Tem pessoas que têm aquela sensação de um brilhinho na vista, que a gente chama de escotomas. Quando tem isso é mais fácil fazer o diagnóstico. Então isso é o padrão da média. Mas tem pessoas que ela é dos dois lados, mas ela é latejante e continua sendo enxaqueca. Então você tem alguns critérios a seguir. O que é muito importante? Como ela é uma doença, não é qualquer analgésico ou qualquer tratamento que vai resolver. Então muitas pessoas acham que, estou com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol, um Tilenol. Não é qualquer dor de cabeça que vai resolver com esse medicamento. Então existem analgésicos específicos para enxaqueca e existem também situações que a gente chama de gatilho para evitar essa enxaqueca. Então isso é muito importante o paciente entender. Então eu falo que ele tem que mudar algumas coisas. Pois é, hábito de vida. Isso influencia então, vamos na lá. enxaqueca? O que ele pode fazer que não é remédio para melhorar a enxaqueca? Então do que não é remédio? Vamos lá, primeira coisa, alimentação. Alguns alimentos, cientificamente, são provocados que são muito pior. Então, a gente tem alguns. Por exemplo, infelizmente, o tanino do vinho. Então, os vinhos, quanto mais tintos e quanto maior o teor de tanino, mais enxaqueca. Por isso que as pessoas costumam dizer, eu tomo vinho e eu fico com dor de cabeça. Aí eu costumo falar, hoje já tem estudos que a gente sabe o tipo de uva e o tipo de vinho que dá mais enxaqueca. Por exemplo, o vinho que mais dá enxaqueca é o vinho da uva Taná, porque tem um maior teor de tanino. Então você orienta as pessoas, vai tomar um vinho branco, vai para uma espuma. Se a pessoa estiver no auge de crise de enxaqueca, nem o branco vai dar certo, porque vai ser o suficiente. O que é que causa enxaqueca? A gente tem um nervo trigêmeo, quando ele é estimulado, ele tem receptores nos vasos e os vasos dilatam. Como a cabeça é uma caixa fechada, toda vez que dilatar, você sente essa dor, porque está dilatando ali. E a quantidade desses receptores tem a ver com pessoas que fazem jejum prolongado, pessoas que têm privação do sono, dormem mal, alto nível de estresse. E aí estresse, gente, não esqueça uma coisa, estresse é individual. O que pode ser estressante para mim não é para você. Sim. Você tem que definir o que é estressante para aquela pessoa. Pode ser a profissão, pode ser a família, é diferente. Além disso, em relação à alimentação, não só o vinho, o excesso de flavonoide. O excesso de flavonoide é muito importante. Então, onde é o flavonoide? É o chocolate. Quanto maior o teor de flavonoide, é pior. Aí tem uma controvérsia. As pessoas acham que o melhor chocolate é o cacau amargo. Sim, inclusive isso tem sido muito divulgado agora. Porque é o que tem menos gordura, é o que engorda menos, é o mais saudável. Porém, ele tem mais flavonoide. Quanto mais puro o cacau, para a enxaqueca, mais vai ter. Então, 80% de cacau é um tabletinho, uma enxaqueca, um tabletinho, uma enxaqueca. A gente costuma brincar. Então, assim, para o enxaquecoso, nem ao leite, por causa da gordura, e também nem tanto cacau. 40%, 50% ali. Tem outras substâncias, o glutamato monossódico, que tem muito no molho shoyu, nos conservantes, nos corantes. Por isso que tem gente que não lidar com sazon, comida japonesa. Isso é fato. O excesso de queijo, quanto mais fermentado o queijo, pior. Por isso que a gente pede uma dieta, não é restrita de lactose, mas pobre de lactose. As pessoas falam muito do glúten, porque o glúten em excesso é carboidrato em excesso, é glicose em excesso, aumenta a enxaqueca. Então você dá uma diminuída. Então tem uma mudança de hábitos de vida. E eu não posso deixar de falar uma coisa extremamente importante. A atividade física. Porque não pode ser só anaeróbia. Quanto mais atividade aeróbica, mais consumo de oxigênio, eu induzo o meu cérebro a produzir mais endorfina e diminuir a produção dos receptores de enxaqueca. Porém, por favor, aos ouvintes ali, quem está nos assistindo, quem estiver com dor de cabeça tem que tratar primeiro. Porque se ele for fazer, ele vai ter dor. Vai passar mal. Então, a atividade física aeróbica, você passa para a pessoa depois que ela está controlada para ela prevenir novas crises. Então, é todo um processo. Você tem que entender o sono, a qualidade de vida, tudo que está acontecendo com a pessoa. Você tem que saber o que acontece com você, né? Você tem que se conhecer. Agora, Isso doutora aí. Giovana, existem hoje no mercado medicamentos novos, tratamentos novos. Isso. O que a medicina tem avançado para ajudar a pessoa que tem um problema da enxaqueca? Então, excelente pergunta. Como nós estamos falando aqui, é extremamente frequente e é uma coisa que acomete muitas pessoas. Com as estatísticas, principalmente os americanos, né, e os europeus, eles mostram que a enxaqueca, para você ter uma noção, é a 10ª causa de atestado no trabalho. Então as pessoas estão parando de produzir, então eles querem melhorar a dor. Durante muitos anos a gente só tinha analgésicos comuns.
paracetamol, dipirona, isso não melhora tanto a pessoa que tem enxaqueca. Então a gente já tem analgésicos mais específicos, que são chamados de triptanos, que isso é para crise aguda, ali o momento da dor, isso a gente já tem. E agora estão saindo cada vez mais drogas novas para as crises crônicas, que é essas pessoas com mais de 15 dias de dor por mês. Então você tem alguns tratamentos mais novos, um dos mais novos já aprovado desde 2010 em uso é o uso da toxina botulínica, para as pessoas que têm mais de 15 dias de dor por mês por mais de 3 meses. Faz a aplicação do Botox. Isso. Tem várias marcas, né? O Botox é uma das marcas. Mas essa aplicação do Botox, tem que lembrar isso. Mais de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses, e já tentou 2 tratamentos sem melhora. Então não é todo mundo que vai sair aplicando o Botox. É uma população restrita. E essa aplicação é de 3 em 3 meses, por um período quase de 1 ano, é um tratamento a longo. É tratamento. Isso. Lembra que eu falei no começo? A enxaqueca, ela tem o sintoma de dor de cabeça, mas ela é uma doença. Então a pessoa tem que entender isso, eu vou conviver com ela. É como se a hipertensão, ser diabético, eu vou tratar, eu vou mudar hábito de vida, eu vou fazer tratamento, eu vou fazer um acompanhamento. E isso ele vai fazer durante um período da vida. O Botox é uma coisa que saiu em 2010, já é usada há muito tempo. A gente tem conseguido aprovação cada vez maior. O ano passado passou a ter código para poder começar a ser cobrado, principalmente convênios, mas ainda não está sendo liberado, em alguns casos especiais. E tem drogas novas sendo estudadas. Algumas substâncias são produzidas no momento da dor. Uma delas chama CGRP, que é peptídeo ligado à calcitonina, que é produzida no momento da dor, principalmente quando você tem essas dores crônicas. Hoje já estão criando anticorpos contra essas substâncias. Então, futuramente, é uma coisa que é para um futuro muito próximo, porque isso já foi publicado em novembro na New England, vai começar a sair essas medicações como se fossem vacinas, que você vai aplicar para diminuir o receptor de enxaqueca e você começar a ter menos crises. Então, assim, tem muita coisa sendo pesquisada, tem muitas drogas novas para usar, mas é importante aquilo que a gente conversou, definir como você é, como a enxaqueca impacta a sua vida e o que eu posso mudar em você. E principalmente, né, doutora, buscar a ajuda de um profissional, porque muita gente tem enxaqueca e pensa assim, o remédio que serve para ela também serve para mim. Então eu não preciso ir ao médico. Qual é o remédio que você usa? Não é assim, cada caso é um caso. Como diz a história, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então todo mundo dá uma receita. Não, toma chá de boldo porque isso é o estômago, toma camomila. Cuidado com essas receitas, porque o que acontece? Quando você fica muito tempo sem um especialista, e não é também todo neurologista que é especialista em cefaliatria, que é a parte de dor de cabeça, você acaba tomando medicações muito como se fosse amplo espectro, como se fosse qualquer dor de cabeça. E não uma coisa individualizada a você. Então você tem que individualizar. E o paciente tem que entender esse conjunto. O hábito de vida é parte do tratamento, é um pouco do remédio. Senão só o remédio não vai fazer milagre. E também a pessoa não vai perder a vida. Porque senão ele começa, não posso comer, não posso beber, não posso fazer nada, não posso trabalhar, aí não consigo fazer nada. Aí o que começa a acontecer é que as pessoas confundem muito. Socialmente ele se restringe, começa a não querer sair de casa, começa a trabalhar menos, aí vem doenças de saúde mental. Ele acaba ficando depressivo, ele acaba tendo ansiedade, síndrome do pânico. E na verdade às vezes começou na dor maltratada. Porque ninguém tolera viver com dor a vida inteira. É uma coisa muito negativa, é uma coisa muito angustiante. Você começa a não acreditar que vai melhorar. Então, a gente não pode com esses remédios caseiros. Eu tenho um amigo que tem enxaqueca, tomou um remédio que fulano diz que é maravilhoso. Aí você vai e testa. Porque você está perdendo o tempo, você está cronificando a dor cada vez mais. Então, é importante entender que é uma doença. Que você vai tratar a doença, o conjunto. Por exemplo, as mulheres, não é qualquer anticoncepcional que deve usar. Tem anticoncepcionais que pioram a enxaqueca. Tem determinados hormônios, até para outras situações, a parte endócrina, que piora. Tem coisas da saúde física. Se a pessoa tem anemia, a enxaqueca piora. Se tem problemas da tireoide, a enxaqueca piora. Então a gente também tem que ver como que ela está de saúde. Agora, é muito importante as pessoas entenderem que é uma doença muito frequente. E que isso impacta. O que a gente costuma ver, vou fazer uma coisa aqui que eu acho que é importante, o que você vê quando uma pessoa tem enxaqueca? O que a mídia muitas vezes passa? É aquela pessoa que pede um comprimidinho, um tapa-olhos e vai dormir. Então dá uma sensação que o enxaquecoso não quer fazer nada. E não é assim, né? Não é assim. É porque ele tem uma intolerância à luz, ele não consegue tolerar a luz, ele não consegue tolerar a dor, ele não consegue suportar, ele tem que ficar quieto num canto. E às vezes as pessoas passam por parece que ele não tem nada. E não é. Porque fisicamente você não vê. Né? E nós temos pessoas assim, extremamente famosas que tiveram enxaqueca. Né? Nietzsche foi um grande pensador, era um cara que tinha enxaqueca.
Um dos maiores livros dele, aquele Quando Nietzsche Chorou, explica muito isso. Ele explica a crise de enxaqueca dele. Então a gente tem muita gente que tem muita dor e sofre com isso. A gente não pode deixar de banalizar, achar que não é nada. É uma doença sim. Procure um especialista, procure o tratamento, vá investigar para você ver o que você pode mudar de hábitos de vida e o que você pode tratar. E ganhar qualidade de vida, isso que é mais Exatamente. Importante. Doutora Giovana, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Link e deixar que o nosso espaço sempre é aberto. Aberto, quando precisar estamos aí. Obrigada, Adriana. Bom, o Link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente volta com mais notícias para você, então não saia daí.